Olá, eu sou Roberta Coelho, advogada especialista em direito previdenciário, e nesse vídeo eu vou te ensinar todas as regras para que você tenha direito de receber a sua pensão por morte. Bom, primeiramente, o que é a pensão por morte? A pensão por morte é um benefício previdenciário que é pago a os dependentes do segurado da Previdência Social. E quem são esses dependentes que fazem direito a receber a pensão por morte? Os dependentes são aquelas pessoas que dependiam economicamente desse segurado da Previdência. E eles são, pela lei, divididos em 3 classes de dependentes. O dependente de primeira classe, cônjuge, companheiro e companheira, e filhos menores de 21 anos, ou, independentemente da idade, se forem inválidos ou portadores de deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. No caso desses dependentes, eles não precisam demonstrar que dependiam economicamente. Há presunção de dependência econômica dos segurados de primeira classe. Os dependentes de segunda classe são os pais. Obviamente, os pais que dependiam do segurado para o seu sustento, sendo que essa dependência econômica, ela tem que ser comprovada. E os pais só recebem se não tiver nenhum dependente de primeira classe para receber a pensão por morte. A terceira classe de dependentes é composta pelos irmãos, porém não são todos os irmãos. São irmãos não emancipados ou menores de 18 anos, irmãos inválidos ou com deficiência mental e intelectual ou deficiência física grave. Esses irmãos também têm que provar que dependiam economicamente desse segurado, fora que tem que provar, no caso do irmão maior de 18 anos, a sua incapacidade para o trabalho ou a deficiência. E os irmãos também só recebem se não tiver dependentes de primeira ou segunda classe. E quais são os requisitos para receber a pensão por morte? O primeiro requisito, o mais óbvio e fácil de se provar, é a morte do segurado, que se prova ou pela certidão de óbito ou pela sentença que declara a morte presumida, no caso quando a pessoa some, desaparece. O segundo requisito é a qualidade de segurado. E o que é a qualidade de segurado? A qualidade de segurado ocorre quando a pessoa está coberta, segura pelo INSS. E no caso ocorre em algumas hipóteses. A primeira, quando a pessoa estava exercendo atividade remunerada e pagando as contribuições, seja ela pessoalmente, em caso do contribuinte individual, seja a empresa que ela trabalhava, no caso do seletista. A segunda hipótese em que a pessoa tem qualidade de segurado é quando ela, apesar de não estar contribuindo ao INSS, ela está no que é chamado de período de graça. E o que é o período de graça? O período de graça, ele é um prazo que a lei dá à pessoa para que ela possa ficar sem contribuir, um tempo que ela pode, de certa forma, ficar sem contribuir, mas continuar com a segurança da cobertura do INSS. Esse período de graça, ele pode variar entre 1 ano e 36 meses, a depender do caso do segurado. E a terceira hipótese para se ter qualidade de segurado era se a pessoa estava recebendo o benefício previdenciário na data do óbito, exceto o auxílio acidente. O auxílio acidente é o único benefício previdenciário em que não há manutenção da qualidade de segurado. E lembrando, gente, muito importante, quem recebe LOAS
se não fizer contribuições como segurado facultativo, também não gera pensão por morte aos seus dependentes. E o terceiro requisito é provar a qualidade do dependente. No caso do cônjuge, certidão de casamento. No caso do companheiro, documentos que comprovem a união estável. E assim sucessivamente. E existe um prazo para se pedir a pensão por morte? Não. Não existe, na verdade, um prazo para se pedir a pensão por morte. Ela é o que chamamos de benefício imprescritível. Mas o prazo conta sim para fins do início do pagamento. Para aqueles dependentes maiores de 16 anos, o prazo para pedir a pensão por morte é de 90 dias a contar da data do óbito, para que o pagamento retroaja à data do falecimento do segurado. Já para os dependentes menores de 16 anos, o prazo é dobrado, é de 180 dias da data do óbito, para que esses possam receber o pagamento retroativo à data da morte. E para quem perdeu esse prazo, perde direito ao benefício? Não. Mas o seu pagamento só vai ser contado da data que você deu entrada no pedido da sua pensão. Mas não interfere no direito de ter o benefício. E o último e mais polêmico ponto após a reforma da Previdência é sobre o valor da pensão por morte. Antes da reforma da Previdência, o valor da pensão por morte era muito tranquilo. Se o segurado já era aposentado, era exatamente o valor da aposentadoria. Se ele ainda não estava aposentado, se calculava o valor que ele receberia de aposentadoria por invalidez e esse seria o valor da pensão por morte. Com a reforma da Previdência, houve um grande prejuízo aos pensionistas do INSS. Por quê? O cálculo da pensão por morte passou a ser 50% do que ele receberia a título de aposentadoria ou receberia se fosse aposentado por invalidez, sendo adicionado 10% de cota por dependente. Ou seja, se o segurado só tinha uma esposa, o valor da pensão dessa esposa é 60% do que esse segurado recebia de aposentadoria ou receberia, caso não fosse aposentado. Se é uma mãe e 2 filhos, o valor da pensão seria 80% do que ele receberia de aposentadoria. Ou seja, para receber 100% da pensão por morte, é necessário que haja 5 dependentes do segurado, o que foi, obviamente, um grande prejuízo. E houve também uma mudança recente sobre a duração da pensão por morte, que é a idade para receber a pensão por morte de forma vitalícia. Hoje, no ano de 2023, só receberá a pensão por morte de forma vitalícia o cônjuge, companheiro, que atingir acima de 45 anos. A duração da pensão por morte de filho e filha é até atingir a idade de 21 anos, ou, no caso do filho inválido ou com deficiência, quando cessar a invalidez ou deficiência. Prazo de duração da pensão dos pais, vitalícia. E da terceira classe dos irmãos, ou quando atingirem a maioridade, ou no caso do irmão inválido ou com deficiência mental, intelectual ou grave, quando cessar a deficiência. Se você gostou do vídeo, achou a informação relevante, compartilhe com os seus amigos. E também me siga nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo, para que você fique sempre por dentro das regras previdenciárias e não deixar perder nenhum direito seu. Muito obrigada!